Autoridades do Rio Grande do Sul cumprem a agenda de negócios na Europa desde o último domingo. Essa viagem é dividida em algumas partes, que eu vou contar daqui a pouco para vocês. E uma delas encerra hoje em Madrid, na Espanha. Nestes 4 dias, uma agenda de compromissos foi cumprida, negócios prospectados e acordos fechados. A comitiva em viagem conta com o governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, além de secretários e parlamentares. Nas palavras de Leite, a viagem busca firmar novos negócios e atrair investimentos, além de posicionar o Estado como referência nacional e internacional na área de inovação. A comitiva agora segue para Barcelona. A viagem ainda conta com passagem pela França antes de retornar ao Brasil. E é sobre os bastidores dessa agenda que o Direto ao Ponto fala hoje, com a participação da editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier, que fala diretamente da Espanha, onde acompanha a agenda governamental. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Olá, Maureen, seja bem-vinda novamente ao Direto ao Ponto, dessa vez falando de Barcelona, isso mesmo? Isso mesmo. Quem diria, né, que hoje estaríamos falando assim, praticamente do outro lado do oceano. Estou aqui no Velho Mundo, né, começando agora a segunda parte da viagem da comitiva aí do Rio Grande do Sul, que está aqui na Europa. Direto ao Ponto, rompendo fronteiras. Vamos falar sobre isso. Exatamente, internacional. Muito chique. Maureen, então, se passaram os primeiros 4 dias dessa agenda, né, da comitiva gaúcha na Europa, e eu queria que tu falasse um pouco de como foram esses primeiros compromissos, o que foi discutido nessas reuniões, o que foi acordado, que a gente tem de balanço, então, dessa primeira parte da agenda governamental. Claro, vamos lá. Teve muita coisa que aconteceu, né? Só para a gente recapitular, a comitiva saiu de Porto Alegre no sábado pela manhã, em função do fuso, são 5 horas, então eu estou bem à frente, estou no futuro, vamos dizer assim. Basicamente, a gente chegou, na verdade, em Madrid no domingo pela manhã. A agenda oficial começou na segunda, e ela é formada basicamente, eu acho que a gente pode dividir em 2 frentes, né? Uma série de encontros com empresas. A maior parte dessas empresas já tem algum tipo de relacionamento com o Rio Grande do Sul, negócios, investimentos, projetos. Então, foi um pouco dessa troca de experiências e também ampliar esse contato. Por exemplo, nós estivemos conhecendo a sede da Telefônica, mas também estivemos em contato junto com a gente, eu digo, né, a comitiva, né, teve esse contato junto com uma das empresas, por exemplo, a Sacir, que ganhou recentemente uma licitação de rodovia no Rio Grande do Sul e está bem interessada em avançar em outros negócios, aumentar a presença aí no estado, talvez avançando, pelo menos demonstrou interesse com a questão da operação envolvendo a Corsã, né, que inclusive foi um assunto muito abordado aqui na Espanha, uma vez que o governador manifestou a expectativa de, em fevereiro, né, realizar a operação na Bolsa de Valores, na qual o governo do estado perde o controle com essa venda de ações. Então, essa foi uma das empresas que apresentou bastante interesse nessa negociação, assim como tem alguns lotes, né? Tem mais 3 lotes de rodovias que, segundo o governo, deverão entrar em concessão, as licitações, né, no início do próximo ano, janeiro, fevereiro e março, pelo menos essa é a expectativa, entre outros projetos. Então, como é que foi, né, basicamente? Era uma agenda baseada em visita a empresários e empresas, né, ampliar esse relacionamento. Teve um dos eventos que foi bem importante, que foi uma reunião com um grupo de empresários da Câmara de Comércio Brasil e Espanha, no qual, né, o governador foi recebido. E também acho que é interessante a gente comentar que essa comitiva, né, essa missão empresarial, ela envolve basicamente 3 frentes, né, que é o governo do estado, executivo, governador e secretários que vieram. Tem a parte da Assembleia Legislativa,
são 4 deputados, inclusive o presidente da Assembleia, e também da Prefeitura, né, no qual veio o prefeito e mais 3 secretários. Então, é um grupo bem grande que está aqui, eu faço parte, junto com outros jornalistas, inclusive com o Guilherme da Rádio Guaíba, que está aqui também acompanhando. Então, a gente ficou nessa agenda de segunda, terça e quarta, né? A gente terminou já um pouco antes de pegar o trem para vir aqui para Barcelona, e eu acho que daí foi o ponto alto, né? Que foi um dos fatores que motivou principalmente essa vinda aqui à Espanha. A gente teve hoje a confirmação, né, da realização do evento do South Summit em Porto Alegre no ano que vem. Tu tá abordando todos esses assuntos, né, em matérias no Correio do Povo, no site, né, que o ouvinte pode acessar lá para ficar por dentro de todos os detalhes. E esse anúncio, ele é inédito, né? É a primeira vez então, que esse evento ele vai sair do continente europeu e ele deve acontecer em Porto Alegre no ano que vem. Eu queria que tu falasse o que a gente tem de informações sobre isso, e qual a importância deste evento para a capital, como a gente explica para o ouvinte a dimensão do que é esse evento e o que ele deve trazer de novidades, de discussões aqui para o nosso estado. Na verdade, assim, a gente tinha uma dimensão, né, da importância desse evento, mas, claro, participando, estando ali como foram esses últimos 2 dias, dá para a gente ter uma boa visão do que representa. Essa feira, né, ela começou aí há tem menos de uma década, porém ela vem num crescente muito grande. Por quê? Porque ela faz um processo que é aquele do network, né, que é o pessoal conversar, se encontrar, se conhecer, trocar experiências, mas trocar contatos e também prospectar, né, negócios, parcerias. Então, por exemplo, o que a gente viu? Basicamente, eram empresas, né, muitas empresas de grande porte. A gente viu muita startup, né, com muitas ideias, com também muitas propostas, e fundos de fomento. O que são os fundos de fomento? É quem quer investir, é quem tem o cash, né, para poder realmente impulsionar. Então, o que traz de importante? Primeiro, que era um evento aqui da Europa, então ele está rompendo essa fronteira e indo para o Brasil e indo para Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Né? Vamos focar assim, para voltar para casa no sentido territorial. Então, assim, é a primeira vez que sai da Europa e Porto Alegre é a cidade conhecida. Não foi uma articulação que começou há pouco tempo, ao contrário, né? Já faz um tempo, mais fortemente nos últimos 2 anos, né? Houve essa intensificação de contatos, várias características, vamos dizer assim, foram positivas, pontuaram, né, para essa decisão. Por exemplo, a localização de Porto Alegre, estar junto com ser fronteira de outros países, o fato de já ter várias iniciativas na área da inovação, de impulsionar esse setor aí no Estado. O próprio Estado, como governo, tem iniciativas de apoio, mas também há outros fatores, né? Existem muitos polos de desenvolvimento e de inovação no Estado, e daí a gente vai focando em Porto Alegre, né? Que tem hoje cerca de 1.000 startups funcionando, tem polos de desenvolvimento tecnológico, então foram esses ambientes, né? E claro, teve um grande trabalho aí feito nos bastidores, né, com empresas, com o governo, para articular essa parceria. O que se sabe? Tinha essa grande expectativa desde que nós saímos aí de Porto Alegre para cá, o que nós ouvíamos era tá 99% certo, né? Falta aquele 1%, e esse 1% aconteceu, né, no início da tarde dessa quarta-feira, e foi muito bacana ver, porque assim, primeiro porque esse anúncio aconteceu dentro de um painel do evento, né? O que é basicamente essa feira? Tu tem uma parte de estandes, onde tem todos esses interessados, né, as empresas, as startups e os fundos de investimento, e depois tu tem uma programação paralela, com workshops, com painéis de discussão, com, né, apresentações propriamente dita, aqueles painéis maiores, né? Então, o que aconteceu? Teve um desses painéis que era conhecer o Brasil, né, as potencialidades da inovação no Brasil, e durante esse painel do qual participou o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo, com a presidente
da feira, houve esse anúncio. E foi muito aplaudido, né, a presidente do painel, a Maria, ela, né, fez muitos elogios, de estar com uma grande expectativa dessa parceria, né, pelo que ela já conhece, está louca para ir para o Brasil. Então, o que dá para esperar? Que eu, né, pude conversar assim, com o pessoal nos bastidores, é que o grande diferencial é dar visibilidade. É mostrar. Por quê? Porque tem muita gente que quer fazer, quando a gente fala sobre inovação, né, boas ideias não faltam, mas tu ter um evento que realmente consiga unir essas frentes no mesmo tempo e dar visibilidade, esse é o caso. Né? E nós estamos falando aí de milhões que vão ser negociados ao longo de 3 dias de feira e além das parcerias que vão vir à frente. Então, sim, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né, acaba tendo esse grande, vamos dizer assim, canhão de luz. E agora vem uma segunda parte, que é exatamente as tratativas, as negociações, né, de como exatamente esse evento vai se dar, onde que ele vai ocorrer, e busca de patrocínio e outros apoios. Agora tem a segunda fase. Mas a expectativa, pelo menos, é que em março de 2022, mês do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, a gente tem esse importante evento aí na capital. Bacana, Maureen. Esse evento deve mobilizar, então, o governo desde agora, né? Porque tem toda a questão de logística, né? Por ser um evento de grande porte, e também pela questão da pandemia, né? E aí, só queria te perguntar, eu estou acompanhando pelo teu Twitter, né? Que tu posta muito sobre os bastidores também, sobre vídeos, e a gente percebe que é um evento muito grande, tem muitas pessoas que andam sem máscara. Eu queria saber como é que está essa questão em Madrid, né? Se já tem essas liberações e o que a gente pode esperar também, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente não sabe como vai ser ano que vem. E como é que é a organização desse evento, assim, quantos estandes tem, como é que é a circulação, também participam pessoas de outros países, né? Então a gente tem que estar preparado também para receber essas pessoas vindo de diversos lugares. Exatamente. O ano passado a feira foi totalmente digital, né, virtual, em função da pandemia. O que a gente pôde ver? Acho que a gente tem que fazer exatamente como tu falaste, fazer uma voltinha no tempo para saber como é que estão essas relações sanitárias, né? Então, por exemplo, nós quando saímos do Brasil, todo mundo tinha que estar testado com as 2 doses, com um mínimo de 14 dias. Obrigatoriamente tem uma das vacinas que não é aceita aqui na Espanha para esse ingresso, né? Então a gente fez. Quando nós chegamos aqui na Espanha, todos os brasileiros foram testados, né? Isso não estava, a informação que se tinha era que era aleatório. No final das contas, todo mundo fez o teste do PCR. O que a gente pôde ver na rua, né? Nos lugares fechados, museus, veículos, próprio áreas comuns de hotéis, nos lugares fechados o uso da máscara ele ainda é obrigatório, porém na rua ele é liberado. Eu particularmente permaneci, até por uma questão assim, né, de hábito, mas a gente pôde ver que tinha muita gente que, né, na rua estava sem máscara. E eu acho que daí também é interessante contextualizar um pouco de como foi a experiência aqui na Espanha, né? Eu conversei nesse tempo com algumas pessoas de Madrid sobre como tinha sido a experiência e foi bem complicado, né? Por quê? Porque eles são próximos da Itália, né? Então, quando teve aquele episódio que a pandemia começou a avançar muito seriamente na Itália, aqui na Espanha teve aquele momento de para tudo. E esse foi um momento de, assim, para tudo, todo mundo para casa e lockdown. Né? Muitas vezes a gente fala, o Brasil teve lockdown. Não como aqui, e não teve, né? Por quê? Porque aqui era proibido. As pessoas não podiam sair de casa, né? E isso durou várias semanas. Algumas pessoas podiam sair para ir ao supermercado, fazer as compras e voltar para a residência, então foi muito pesado. Eles estão agora no processo de abertura, de flexibilizações, né, dessas restrições e dessas regras, começando por isso. Agora, por exemplo, eu posso comentar, nós vamos, hoje é quarta-feira, né, nesse momento que a gente está gravando, amanhã na quinta,
a gente vai ter agenda aqui em Barcelona, mas à noite nós vamos para Toulouse, que é no sul da França, e lá a gente vai ter que entrar com um teste de PCR negativo e também com uma declaração, né, de informações sanitárias para poder ingressar. Para voltar para o Brasil, daí é outra, é um pouquinho, enfim, também é complicado, a gente tem que estar com o PCR 72 horas negativo para poder embarcar, né? No caso, eu vou embarcar de Frankfurt na Alemanha por uma questão de conexão, mas eu tenho que estar com o PCR negativo também. Mas, enfim, sobre o evento, né? Como tu falaste, o evento atraiu muita gente, muitos lugares diferentes, mas tinha uma série de obrigações. Então, por exemplo, nós que viemos do Brasil estávamos com o documento comprovando as 2 doses de vacinação, com período, como eles chamam, de vacinação total, quer dizer, ter a segunda dose e ter o prazo de 14 dias também. A gente teve que apresentar esse documento, mas lá tinha casos de quem não tinha que fazer o exame na hora ou tinha que apresentar teste de PCR negativo. Isso foi solicitado para todo mundo. Quando a gente chegou no evento, tinha todo, né, no momento de entrada, a questão da medição da temperatura e a gente ganhava uma máscara, né, que é aquela máscara padrão, que é padrão, né, que é a N92, e acho que é a 92, se eu não estiver enganada, mas é a mais segura. E, inclusive, assim, se a gente estivesse com outra, a gente era orientado a trocar para usar as máscaras que eles estavam entregando para fazer o evento. Daí a gente entrava no local, tinha mais de 100 expositores, né, muita gente circulando, eles não nos passaram os dados oficiais de público, porque o evento ainda está acontecendo, segue amanhã, mas tu tinha, né, uma circulação muito grande, né, de pessoas e todo mundo conversando, porque a ideia do evento é conversar, é trocar experiências, é trocar contatos. Eu tinha alguns locais, por exemplo, de alimentação, praça de alimentação, que era o local onde era permitido, né, de tu tirar a máscara para poder se alimentar e colocar a máscara. Acho que foi um momento, assim, de mais, vamos dizer assim, possível contato, porque tinha toda a orientação das pessoas manterem a distância, né, não se aglomerarem, mas no momento que tu tá fazendo uma alimentação, tu acaba ficando, de uma certa maneira, exposto, né? Mas daí também vem do bom senso das pessoas ficarem nos seus grupos, né, ou na hora da alimentação. Por exemplo, a maioria das pessoas tirava a máscara para se alimentar e depois colocava a máscara de volta, porque daí a circulação era obrigatória. Então, teve esses cuidados, mas, claro, é um evento de grande porte, né? Então, mas era essa a situação. Partindo do pressuposto de que para entrar no país e obrigatoriamente para participar do evento, tu tinha que estar com as 2 vacinas e tu tinha que apresentar o PCR negativo, acho que eram maneiras, medidas sanitárias para tentar né, diminuir o risco de algum contágio. Certo, Mauri, para a gente encerrar nossa conversa, que eu sei que aí à noite tem que descansar também, né? Eu queria que tu comentasse quais são as próximas etapas dessa agenda agora. Então, vocês ficam em Barcelona e depois vocês vão para a França. E quais são as expectativas desses encontros? O que já tem planejado de encontros durante essa agenda? Pois é, então, a gente vai ter aqui em Barcelona uma agenda um pouco diferenciada, né, até pelo próprio compromisso que vai ter. Então, por exemplo, os deputados, o grupo da Assembleia Legislativa vai ter, né, uma reunião específica com o Legislativo aqui da Espanha. A gente vai ter o governador sendo recebido, a primeira agenda de amanhã de manhã é ser recebido pelo presidente do governo da Catalunha. Depois a gente tem algumas visitas, né, a empresas, principalmente da área de inovação e tecnologia, né, como a 22@Barcelona, que tem, né, reúne incubadoras, clusters desse tipo de desenvolvimento, desse tipo de operações, né? A agenda do prefeito e da sua comitiva, ela é mais focada e ela vai permanecer aqui até sábado, porque tem outras agendas de visitas e de encontros a projetos locais. Então, vai ter um pouco dessa separação
mas basicamente é conhecer iniciativas e propostas que estão aqui, né? E como que isso pode, né, daqui a pouco, ser levado para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, quais parcerias que podem ser ampliadas. Amanhã à noite, né, a gente vai ter o deslocamento daí para Toulouse, que é uma cidade no sul da França. Daí acho que entra a segunda etapa da maratona de regras sanitárias. Acho que é bem interessante falar sobre isso. A gente vai ter que fazer amanhã à tarde um teste de PCR para estar com ele com o resultado para poder ingressar na França, e também lá tu tem que preencher um documento, né, de autorização para entrar no país. Mas enfim, e lá em Toulouse, que daí vai ser uma agenda na sexta-feira, vai ser uma visita na Hyperloop. Essa é uma empresa, como o nome diz, né, focada em mobilidade urbana. Tem um projeto que lá é a sede, mas tem um projeto que está sendo discutido e feito planejamento no Rio Grande do Sul, com a parceria da URGS, que é basicamente ter um tipo de deslocamento, né, vamos dizer assim, deslocamento rápido, né, que dependendo poderia, né, encurtar muito tempo, facilitar, dar agilidade. É um modelo de mobilidade urbana, né, de deslocamento. Eu queria aproveitar esse gancho, né, para comentar que nós fizemos, por exemplo, o trajeto Madrid-Barcelona. Para quem não conhece, né, na Espanha, Madrid fica num ponto quase do país, Barcelona fica na outra ponta. E a gente fez uma viagem de 2h30 de trem, né, que a gente chama num trem rápido, né, num trem enfim, tô tendo auxílio aqui da colega, que é o trem bala, né? Então foi uma viagem super rápida. A gente até saiu, a gente ingressou em Madrid às 17 horas, chegamos aqui às 19h30. E ele tem todo um processo, assim, parece quase viagem de avião, assim, né? Tem que liberar mala, tem assento, tem, né, vagão, e tu consegue cortar, assim, a Espanha e ver também essas diferentes regiões, né? Áreas mais áridas, outras mais floridas, tipos também de construções, assim, até chegar aqui, né? O problema de tudo, né, Brenda, só para a gente situar aí, é o custo, né, que Sim. O euro tá pesado em comparação com o real, e vamos fazer uma cotação simples de 6,50 para cada €1. Então, por exemplo, essa viagem de trem bala foi cerca aí de €90, então dá para ter uma dimensão que não é um transporte barato, se a gente for fazer essa conversão simples para o Brasil, que não, enfim, só a fins de comparação. Mas é isso, a gente agora segue aí para a segunda etapa, agendas em Barcelona, depois em Toulouse, depois a gente retorna aí para o Rio Grande do Sul. Deve chegar aqui domingo, segunda-feira. Se tudo der certo, eu chego no domingo pela manhã, porque, né, o que a gente perde de horas vindo para cá, a gente ganha depois. Então tem aquelas curiosidades ainda de olhar a passagem e ver como assim vai demorar, né, tão pouco para sair da Alemanha para chegar em São Paulo, que é por onde faz a conexão, mas é essas 5 horinhas aí. E, enfim, mas daqui a pouco estamos de volta. Certo, Maura, eu agradeço a tua participação, dividir um pouco com a gente do balanço de como está sendo essa viagem, acompanhar essa comitiva. Tu também fala muito, né, do que acontece aí nessa agenda, nas matérias do Correio do Povo, e a gente deseja uma boa agenda, um bom trabalho aí, um bom descanso também. Maravilha. Brenda, uma grande satisfação aí poder comentar, né? Depois, no próximo, a gente dá esses detalhes maiores de todos esses negócios, mas já dá para ter uma noção, assim, de como está sendo essa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Direto ao Ponto desta quarta-feira fica por aqui. A produção e apresentação são minha, Brenda Fernandes, e edição de Alifa Alencar. Até mais.